Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui um react, de um outro vídeo que o antagonista publicou lá no seu canal. Depois, por conta de um vídeo que o Ciro publicou no seu Twitter, a situação mudou, aí eles que tinham criticado o Ciro passaram a elogiar. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like, dislike, comente, compartilhe, tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui. E eu quero fazer um convite especial. Eu recebi um convite, fiquei muito honrado com ele, para participar de uma live neste dia 26 de janeiro, às 10 horas da manhã, lá no canal com o Eduardo Moreira. Então, quem assistir antes vai ter oportunidade de participar ao vivo. Quem assistir esse vídeo aqui depois que a live lá tiver acontecido, também vale a pena ir lá e acompanhar como foi. Bom, meus amigos, eu vou deixar aqui no comentário fixo o link de um vídeo do antagonista repercutindo então algumas notícias sobre a Convenção Nacional do PDT, que eu inclusive fiz uma cobertura especial aqui no canal. Vamos acompanhar o que o Cláudio Dantas falou a respeito dela e eu vou trazer aqui alguns comentários que eu acho importantes. O PDT lançou então a pré-candidatura do Ciro Gomes à presidência sob o lema da rebeldia. Durante os discursos, o partido tentou mostrar que a rebeldia é uma marca de Ciro e de nomes históricos da sigla, como Leonel Brizola. A pré-candidatura do ex-governador do Ceará foi confirmada durante a Convenção Nacional do PDT. Segundo o Lupe, Ciro é o mais rebelde dos políticos brasileiros. É um que traz a esperança de que é possível transformar o Brasil. Foi a rebeldia que fez com que Ciro realizasse como governador o que muitos diziam ser impossível. Tipo o quê? O que, Lupe? O que o Ciro fez como governador? Fala pra mim. Opa, eu vou falar então, Cláudio. E poderia ter evitado eu vir aqui ter que trazer essas informações, porque você não precisava ter lido o livro do Ciro, Pra eu pegar aqui. Não precisava ter lido esse livro, não precisava ter acompanhado o Ciro no Flow, por exemplo, que teve uma participação muito melhor do que o Moro. Bastava você dar um Google Ciro Gomes, lá ia aparecer o Wikipédia, você clica lá e tem lá o Ciro quando foi prefeito, governador, deputado, ministro aqui, ministro ali. Mas vou pegar governador aqui, detalhe, eu vou fazer um resumo para esse vídeo não ficar muito extenso. Olha aqui, com as secas de 91, 92 e 93, 3 anos de estiagem, o Canal do Trabalhador foi considerada a principal realização de Ciro frente ao governo do Ceará, tendo como objetivo imediato evitar um colapso de água em Fortaleza. E o detalhe desse canal, eu fiz um vídeo só sobre ele aqui, em que foi o seguinte, chegaram numa situação dramática lá, em que tinha chuva prometida, a chuva não veio e tal, e disseram, Ciro, nós temos 90 dias agora com o que nós temos aqui, e a partir de 90 dias vai ficar sem água, Fortaleza e região. O que aconteceu então? Vieram várias ideias, e a melhor delas era trazer a água de um local que ficava a 120 quilômetros de Fortaleza. Só qual que é o detalhe, que nesse período de 90 dias dava para você fazer só 10 quilômetros. Então o Ciro teve uma ideia. Vamos então, já que são 120, montar 12 frentes, cada frente faz 10 dentro desses 90 dias. E assim deu tudo certo. E o Ciro ia praticamente todo dia na obra, cedo, de tarde, de madrugada, em horários diferentes. Enfim, o Ciro liderou aquilo tudo lá e é uma obra gigantesca. Vamos trazer aqui um outro ponto. Também reduziu em 32% a taxa de mortalidade infantil. E o programa Viva Criança recebeu o prêmio Maurice Paté da Unicef entregue em Nova York, sendo o primeiro governante latino-americano a receber o prêmio. Isso aqui numa ação que começou no governo de Tasso Gereissati e deu continuidade no governo Ciro Gomes. Vamos dizer mais aqui, foi um incentivador da criação de micro e pequenas empresas no estado e deu prosseguimento à redução da máquina administrativa, iniciada na gestão de Tasso. Antigamente, dizem que era muito comum o mesmo funcionário receber vários cheques, então o Tasso começou ali já uma reforma e o Ciro deu andamento nela. Também combateu a sonegação de impostos e aumentou a arrecadação estadual. Um importante marco do governo de Ciro foi a reestruturação das secretarias de governo, colocadas nas mãos de jovens técnicos em substituição aos políticos. E um levantamento aqui feito por Washington Bonfim aponta que 71% das secretarias de Ciro eram comandadas por técnicos. E o Ciro conta também nas suas entrevistas e tudo mais que metade eram mulheres, metade homens. E um outro ponto interessante que muita gente não sabe, enquanto o Ciro era governador, aconteceu uma rebelião no Instituto Penal Paulo Sarazate,
E o arcebispo Dom Luiz Loscheider, que visitava o presídio com outros bispos para denunciar as condições do presídio, ele foi sequestrado por 10 presos que exigiam armas e munições. Ciro Gomes conduziu as negociações. E em entrevista ao jornal O Povo, em 2018, um dos líderes da rebelião informou que o então governador Ciro Gomes havia inclusive proposto se colocar como refém no lugar, então, do arcebispo Dom Aloysio. E um dado interessante, Cláudio, quando o Ciro sai do governo, ele tinha uma aprovação ali de mais de 70%, recorde na sua época. Então, isso aqui eu acho também que diz se ele foi ou não um bom governador. E um detalhe que está lá no Wikipedia também é que o Ciro recusou receber a pensão que ele teria direito por ter sido governador, como tinha recusado por ter sido prefeito. Algo assim que ajuda, né, os cofres públicos a economizar alguns recursos. Diferente de Sérgio Moro, porque o antagonista tem simpatia e aceitou, morando em casa própria, receber auxílio moradia. Alguém pode pensar, mas é pouca coisa, R$4.000. E além de tudo, muitos juízes recusaram receber, mas Sérgio Moro achou que valia a pena e, enfim, tá tudo certo segundo muitos aí, né? Vamos voltar pro vídeo, tem mais coisa importante aqui. A rebeldia sem esperança é a rebeldia sem causa. A esperança sem rebeldia é o sonho que nasce, como muitos outros moribundo, declarou o próprio Ciro. Meu pai eterno. João Santana, tá tudo bem com você? Você acha que isso aí convence? Você acha que essa ladainha é para o quê? Para atrair os jovens? Eu sei, jovem rebelde. Eu vou me identificar com o Ciro rebelde. Só que o Ciro não tem nada de rebelde. O Ciro é um candidato do sistema. O Ciro... Candidato do sistema. Pergunta pro sistema o que eles acham do Ciro, que o Ciro fala que vai tributar grandes fortunas. Quem estiver assistindo aqui, tiver um carro, uma casa, fica tranquilo. É fortuna de 20 milhões para cima. Né? E aí a alíquota moderada, a partir de 0,5%, né? 50 centavos de cada 100. O Ciro fala, por exemplo, em aumentar a tributação das grandes heranças. Para quê? Para poder aliviar as pequenas. Né? Quem sabe até isentar pequenas heranças que hoje pagam 4%, que em vários estados é a mesma alíquota de quem tem herança aí de milhões, já talvez de bilhões de reais, como aconteceu recentemente com o dono ali do Banco Safra. Então o Ciro incomoda essa galera do sistema. E se tem um candidato que é antissistema, é o próprio Ciro Gomes. Integra uma oligarquia, né? Ele tem uma família de políticos que governam cidades e... Governam cidades no plural? Qual, Cláudio? Me manda depois aqui no direct, enfim, me acha e me manda quais as cidades que a família do Ciro Gomes governa. Porque eu sei de uma, a cidade de Sobral, uma pequena cidade do interior do Ceará, que é governada pelo irmão do Ciro, o Ivo. Né? Inclusive foi reeleito agora em 2020, se a população não gostasse, era só não reelegê-lo, com praticamente 60% dos votos. Então, isso aqui de oligarquia, na verdade, isso não existe. Passou pelo governo também, o irmão também, não fizeram nada que preste. Ninguém tem a lembrança de algo que vocês tenham feito, que tenha dito assim, olha, puxa, isso aqui representou um grande avanço para o povo cearense. Aí ele generaliza, ninguém, né? Ninguém, incrível. Bom, Cláudio, não fala isso, cara. Você quer apoiar o Sérgio Moro? Ok, mas daí a dizer isso aqui também não é verdade. Vamos pegar aqui, eu já trouxe alguns avanços que o Ciro conseguiu enquanto governador, mas vamos falar mais. O Ciro, por exemplo, ajudou o estado do Ceará, quando ele era governador, começando com o Tasso, a gente tem que ser justo, a ser hoje um dos poucos estados que tem as contas em dia. Né? O Ceará não sabe o que é atrasar pagamento de funcionário público há 30 anos, enquanto outros estados, né, ou atrasam ou parcelam. Enfim, alguns estão pagando em dia agora, passando a ideia de gestor, né, que não é verdade, é porque estão pendurados aí em liminares do STF, que deram direito aos estados, a alguns estados, a suspenderem o pagamento da dívida que tem com a União. Então isso ajudou a fazer caixa e a pagar o salário do servidor público, algo que no Ceará não tem esse problema. Ceará que é referência no ensino público, né? Sai gente do Brasil inteiro para ir lá aprender com eles. Né? O Ceará que tem o maior investimento público do Brasil, né? Em termos percentuais, se for em termos nominais de valor mesmo, só perde para São Paulo, porque São Paulo, né, é a segunda maior receita do Brasil, só perde para a União. Então o Ceará, um estado pobre, ficando em segundo em valores nominais, mas liderando em termos percentuais, é sinal de que sim, lá a coisa acontece, o investimento lá
faz sentido. O Porto do Pecém, por exemplo, teve 1 bilhão de investimento e atraiu mais de 20 bilhões de investimentos privados, ou seja, 1 bilhão do público está lá em infraestrutura para atrair mais de 20 de privado, gerando emprego e renda. Então o Ceará tem avançado muito. Quer dizer que está tudo perfeito? Não, não está tudo perfeito, mas tem melhorado mais do que a média de outros estados. Então dizer isso aqui, Cláudio, sinceramente não acho que é o melhor caminho. Mas agora eu vou mostrar para vocês que aconteceu o seguinte. Tinha mais coisa aqui, depois fazer outras críticas que não fazem sentido, mas é o que acontece? Depois que o Ciro publicou lá no seu Twitter aquele vídeo na íntegra, né, em que ele foi questionado pelo jornalista do 247, o Ciro respondeu ali praticamente 4 minutos de resposta muito bem construída, mostrando ao longo da história como que o PT apostou várias vezes no quanto pior, melhor, vindo lá de 85, 89, 94, até chegar em 2018, o Ciro falando, né, de que o PT apostou no Haddad, um cara que tinha perdido as eleições em 2016, em vez de apostar em alguém que tinha sido vitorioso recentemente. Enfim, o Ciro construiu muito bem. Esse vídeo dele estourou no Twitter, enfim, furou bolhas. E furou a bolha de quem? Da galera do antagonista. Sim, porque até o Cláudio Dantas foi no seu Twitter e colocou o seguinte: canso de repetir, Lula não permite que surja outra liderança no campo progressista, pois seu DNA é autoritário. Quem se submete ao projeto de poder do ex-presidiário não vale o chão onde pisa. Bom, essa coisa do ex-presidiário, eu nunca usei esse termo aqui no canal, eu acho que não é esse o caminho também. E não é porque é o Lula, eu nunca falei também do Valdemar Costa Neto como ex-presidiário. A gente pode falar, fulano foi condenado no Mensalão, condenado no Petrolão, condenado aqui, mas o termo em si ex-presidiário, particularmente, eu não gosto de usar, e aqui independente se a prisão foi justa, se foi injusta, mas eles usam no antagonista dessa forma, né? Então a gente vê aqui que o Cláudio Dantas, quando o Ciro expõe essas verdades em relação ao Lula, e eles gostam, né? O Diego Amorim, que é lá o editor do antagonista, também foi no seu Twitter e colocou o seguinte: goste ou não dele, seja eleitor dele ou não, seja você autodeclarado alguém progressista ou conservador, de direita ou de esquerda, escute Ciro Gomes aqui. Outro humorista que saiu assim, achando bom esse vídeo do Ciro foi Chico Graziano. Colocou obrigatório ver e ouvir. Danilo Gentili publicou também excelente, Ciro, e retweetou para sua bolha. Felipe Moura Brasil também e muitos outros. Então, furou a bolha legal. Esse vídeo, quando eu parei para gravar, tava com mais de 700 mil views. E furou a bolha não porque eles adoram Ciro Gomes, é porque eles têm rejeição ao PT. E quando o Ciro expõe essas verdades com muita calma, com muita tranquilidade, agrada parte dessa bolha que replica nas suas redes sociais, e mesmo que esses aqui, né, não declarem voto no Ciro no primeiro turno, compartilhar esse vídeo e furar bolhas é importante para o Ciro dialogar com esse público que nesse momento não quer nem Lula, nem Bolsonaro, que pode estar agora, não estou nem falando desses 5 aqui não, eu falo daqueles que seguem eles, que pode estar agora simpatizando com a candidatura Moro, mas que percebendo no Ciro a coragem, né, até a facilidade de expor, de explicar o que aconteceu, isso pode diminuir a rejeição do Ciro junto a esse eleitorado que hoje está meio perdido aí. E um outro ponto importante que eu tenho dito aqui é o seguinte: num eventual segundo turno entre Ciro e Lula, eu acredito, posso estar muito enganado, deixem no comentário fixo o que vocês acham, eu penso que todos esses que eu citei aqui, inclusive boa parte daqueles que estão na bolha deles, vão de Ciro. E isso lá na frente pode ser super importante. Então, meus amigos, é isso. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixo vários links, né? Esse vídeo do Ciro respondendo 247, que no começo muita gente pensou, falou, ixi, será que vai pegar bem? Claro que na bolha petista, nessa que já está fechada com o Lula, isso aqui pode ter até aumentado uma certa rejeição desse eleitor com o Ciro. Mas, diante do eleitor que o Ciro, nesse momento, precisa conversar e atrair, isso foi uma sacada muito importante. Teve gente que até brincou, né? Claro que é uma brincadeira, de que o João Santana contratou o jornalista para fazer aquela pergunta daquele jeito. E o Ciro me parece que estava até meio que preparado, enfim, porque ele sabia que quando vem do 247, normalmente vem a provocação, como aconteceu, e o Ciro soube se sair muito bem dela. Meus amigos, então é isso. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.